E hoje, então, sempre novamente, com toda essa chuva, como foi que vocês chegaram? Como foi que chegaram para nós, vindo de lá para cá, foi uma dificuldade. E mesmo assim, vejo o irmão Chay vindo de lá, depois de Mercedes, 15 quilômetros, e digo, esses hoje não vêm, pois aqui estão eles, os de Maripá, e Deus novamente fez com que pudéssemos finalizar 2015, pela graça de Deus, com esta noite de celebração, com o culto. Passaram-se muitas coisas, quando olho pelos olhares aqui das pessoas que passaram muitas lutas neste ano, mas a vida é um desafio para que no final, então, possamos receber a coroa da vida eterna. O Isaí falou uma vez, ninguém disse que seria fácil, mas uma coisa ele não disse, ninguém disse que seria difícil, e mais difícil ainda. Então, isso que vimos hoje, vemos todo dia, e eu tenho hoje o privilégio de trazer a última mensagem. O Isaí perguntou, pai, você aceitaria fazer a mensagem? Eu disse sim, no último culto. Eu não quero falar dos temas pesados, até me permitam só explicar algo quanto a todos os temas que a gente escreve. Eles são escritos para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Roraima, Porto Alegre, para o Brasil inteiro. Então eu preciso cavar às vezes tão fundo, e as mensagens, os assuntos até me envolvem. É uma das maiores, das mais complicadas faculdades que estou passando agora, quando vou atrás de pesquisas. Mas hoje quero trazer um estudo bíblico, como foi lá na casa do Iri esses dias. Eu tive uma vez no lugar substituir o pastor Norberto e a Cláudia, que perderam um churrasco. Por causa disso, eu tive o privilégio de trazer um estudo bíblico para as famílias lá, e é o que eu quero trazer hoje à noite. Se podem colocar isso, o meu tema. Eu quero apenas seguir o que o pastor Maico, você espiou? Onde você está? Você espiou minha mensagem hoje? Até parece que o Maico espiou, porque ele falou que nós devemos relembrar, e eu quero dizer que nós devemos contar, nós devemos narrar as experiências do passado. Nós precisamos fazer vivas as lembranças daquilo que Deus tem feito no passado. E eu não quero me demorar muito, vamos logo ao texto, depois nós vamos pegar palavra por palavra para analisar o que o salmista. Vocês sabem quando que eu gosto de trazer uma mensagem? Quando eu abro a Bíblia assim, ultimamente, aleatoriamente, e Deus me mostra um texto, e ele é tão importante para mim, e é isso que trago para vocês. Certa manhã, abri minha Bíblia e abri no Salmo 78. E eu digo, meu Deus, olha só a tarefa que nós temos. Nós gostaríamos que na verdade, acho que não vou discutir nada com Deus lá em cima. Mas uma coisa eu queria perguntar para Ele. Por que Ele não manda anjos pregar o Evangelho? Por que Ele manda uns piá como os pastores, gente simples como nós? Ele podia mandar um anjo e dizer, então pega aqui, pega no corvinho, joga esse para cá e joga esse para lá. Não, ele manda nós, ele diz, escuta, você poderia saber, sabe que na época de Faraó, lá no Egito, assim e assim aconteceu? Temos que repetir, e o Maico disse que Deus falou para eles, não se esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Então a tarefa de proclamar o Evangelho é nossa. De dizer aos nossos filhos, às gerações, escutem só como escreveu o Salmo 78, de 1 a 8. Eu gosto de colocar letras grandes em tudo que eu mostro para vocês, porque eu percebo que de repente salta aos nossos olhos quando vemos uma letra forte, e ela devia se cravar dentro do nosso coração. Com letras grandes também quero fazer isso nessa noite. Povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado.
o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. É isso aqui que me impressiona nesta noite. O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração, portanto, aos de agora, da nossa idade, de geração, louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Vocês sabem por que tem escola bíblica dominical aqui? Vocês sabem por que os pais estão sentados domingo de manhã lá fora e trazendo os seus filhos? Eles apenas estão cumprindo fielmente o que a Bíblia nos ensina, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Nós queremos avaliar essas palavras aqui. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Vocês sabem quando isso me pegou forte, quando eu li essa passagem? Aquilo que, Mário, você ouviu? Os teus pais te contaram? Os teus professores da escola dominical? E parece que vejo eles parados na minha frente ainda, chorando, contando a história da escola bíblica. Antigamente só se contava histórias bíblicas. E a piazada do meu lado fazia bagunça. E o professor contava chorando as histórias daquilo que Deus tinha feito. E olhava para os meus colegas e dizia: por que vocês estão fazendo o homem chorar? E vocês bagunçando aqui. Eu nunca vi eles mais depois. A maioria deles não. Mas sabe quando o pastor Elias estava aqui? Ele fala meio alto e grita e não fizeram nem foto por causa dele. Ficaram bravos com ele. E eu estava sentado lá no canto e de repente ele falou, o pastor Elias falou o seguinte: vocês já imaginaram como Jacó desejou a bênção? E ele sentava com o seu pai, Isaac, e dizia: oh, pai, me conta, o que dizia o velho pai Abraão? O que o meu avô contava para você? Abraão, pai de Isaac, o filho, escutando o pai, dizendo: pai, me conta, o que foi que Abraão falava, o meu avô. Vocês sabem o que significará se daqui a algumas gerações nós podemos dizer para os nossos netos, se vocês podem dizer: escuta, filho, o teu avô foi um homem rebelde, ele não foi fiel, eu errei, neto, eu não faça como eu fiz, eu não sabia, eu não conhecia. Mas daí o pastor Elias disse: já imaginou o Jacó sentado na frente do seu pai? Ele queria bênção, por qualquer preço. E disse: pai Isaac, conta o que o vovô Abraão contava. Isso me pegou, que eu não esqueci, que ele pregou tempo demais, que ele falava muito alto. Eu esqueci tudo isso. Eu gostei da mensagem dele por causa dessa lembrança, e como Jacó pedia as informações do passado. Quais foram os louváveis feitos que os primeiros cristãos contaram aos seus filhos? E nós não vamos lá para trás para Jacó e Abraão mais, mas eu quero só ir com vocês. Vocês sabem que os cristãos, nos primeiros 20 anos, não tinham Bíblia, não tinham Novo Testamento, só o Velho. E esse Jesus disse: esse é velho. Agora começa tudo novo. Para os velhos foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu vos digo: amai os vossos inimigos. Tudo novo. E aí,
os novos cristãos, o que será que eles ensinaram? E eu quero mostrar para vocês o que eu imagino e o que mais eles devem ter falado dos primeiros 20 anos. Podem olhar a vossa Bíblia, inclusive, do nascimento de Jesus. Nós bem terminamos a grande festa do Natal. O Natal aqui foi uma festa. Eu disse para a Natália, agora há pouco, eu disse, sabe, Natália, antigamente a gente fazia as conferências. Então, de todas as igrejas, de todo o Brasil, ia para Rio das Antas, ou para Além, ou para outros lugares. Hoje nós temos uma conferência todo domingo. Domingo, agora no Natal, que noite de festa. E assim segue o ano adentro. Mas os primeiros 20 anos, os cristãos não tinham o Novo Testamento, não tinham grandes festas, porque eram perseguidos, tinham que se reunir escondidos ali, e uns diziam, escuta, mas por que nós estamos sendo perseguidos? Por que mataram meu pai? Por que prenderam o tio? Por que fecharam a igreja lá? Por que mataram aqueles? E daí o pai, sabe o que? Aconteceu que nasceu um menino. Eles podem ver no Evangelho. Os Evangelhos contam 2 capítulos, 138 versículos, Lucas gasta para contar a história do Natal. Muitos pensam que o Natal não deve ser assim celebrado. Tem que ser muito mais celebrado. Porque nos primeiros 20 anos, um dizia para o outro, escuta, nasceu um menino há 30 anos atrás. Quando ele tinha 30 anos, ele começou a pregar. E aí é que o pessoal começou a descobrir, mas aquilo que os anjos falaram daquela criança, olha aqui, ó, olha ele, como ele pregou depois. Olha a mensagem dele. Então, os primeiros anos, estava com eles também José e Maria. A Maria, quando no momento da morte, Jesus falou para ela, mulher, ela estava abraçada debaixo da cruz com João. E daí ele disse lá da cruz, Maria, João, João é seu filho a partir de agora. João, cuide de minha mãe. E João viveu até os 90 anos. Talvez Maria também tenha vivido quase até os 90 anos. E essa gente então dizia, quando ele nasceu, eu era virgem. E o anjo veio e me disse que eu estaria grávida, então eu estive grávida. E nasceu uma criança. E esse é aquele que vocês crucificaram. Então os primeiros 20 anos, a igreja não tinha uma Bíblia. O Velho Testamento não servia mais, porque eles disseram, não, agora é novo. Agora é em Cristo. Então eles contavam a história do Natal durante 20 anos, ao ponto que eles sabiam até o que os anjos tinham cantado. Porque um cristão dizia para o outro, mas escuta, por que nós estamos aqui escondidos agora? Aí 20 anos depois eles começaram a anotar, gente, vamos anotar o que veja, o que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram, isso vos anunciamos. Irmãos, é isso que nós devemos proclamar. Eu quero ir adiante. Estava entre eles os pastores, que estavam nos campos. Diz um para o outro, há 30 anos atrás, eu estava com o rebanho lá no campo. Gente, e de repente, o anúncio do culto, sabe, aqui nós anunciamos agora, vem no próximo culto o quarteto, como era o nome? Gileade. Depois vem o Marcos e Aval. E depois vem o programa. Antigamente eles disseram, hoje à noite vai estar lá um dos pastores, que estavam lá nos campos quando os anjos cantaram, há 30 anos atrás. Você entende como a Bíblia foi falada? Um para o outro dizia, até que 20 anos depois eles disseram, gente, vamos anotar isso, vamos escrever o Novo Testamento. Então, foi obedecendo a palavra que o Evangelho chegou a nós. Depois tinha ainda os pais dos meninos mortos por Herodes. Eu não sei se vocês lembram, quando Jesus nasceu, logo os magos vieram, e de repente eles voltaram por outro caminho, e não contaram para Herodes,
onde estaria o menino nascido, o novo rei. E como ele não descobriu, ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos abaixo de 2 anos. Vocês imaginam que 30 anos depois, quando Jesus foi crucificado, todos os pais disseram: e sabe, Herodes mandou matar o meu filho, recém-nascido, não tinha 2 anos ainda, ele mandou matar. Eu fui um dos pais. Gente, nós não temos ideia que evangelho forte, quando nós temos algum problema, o Mário chora, pede para morrer, depois ele pede desculpa de novo, vocês pedem para morrer, depois pedem desculpa de novo. A vida é difícil, eu sei que é difícil para mim, hoje foi um dia muito difícil, mas de repente melhora de novo. Não temos ideia de como chegou esta escritura para nós celebrarmos o ano 2015 e dizer: obrigado, Senhor, que o Senhor nos faz lembrar sempre de novas coisas. Vamos ver adiante. Do que falaram os antigos? Dos milagres que Jesus fazia. Os 10 leprosos. Imaginem que de repente num culto, alguém da família dizia: escuta, venha hoje no culto da minha casa, que vai estar um dos 10 leprosos na minha casa. Um dos 10 que foram curados, naquele dia só voltou um. Mas depois de repente ele diz: ei, eu fui curado, eu fui um deles. Eu imagino que esses 10 leprosos curados não ficaram quietos depois de ter a sua pele. Eles olharam para a pele. Você sabe o que é uma lepra daquela época? Hanseníase. Hoje já tem cura, tem tratamento, mas naquela época caía um dedo, caía outro dedo, de repente caía a mão, o rosto, tudo desconfigurado. Há poucos anos atrás acabou-se descobrindo o auxílio para essa doença. Mas imaginem quando de repente uma família anunciava: hoje à noite vai ter culto, hoje vai ter culto na minha casa, e vai estar um dos 10 leprosos que Jesus curou. Gente, aí os vizinhos vinham todos: mostra a tua mão. Talvez até ficaram um pouco com medo deles, porque eles não podiam nem se misturar. Eu queria ver outro o que contavam os antigos, para os antigos, o cego, por exemplo. De repente alguém diz: venha na minha casa, hoje à noite vai estar o cego Bartimeu na minha casa. Aquele que era cego lá, hoje à noite ele vai estar na minha casa, venha para o culto. Vocês podem entender que no dia de Pentecostes, quando Pedro começou a pregar, que de repente as pessoas dizem: mas lá em casa eu vi, o meu vizinho foi um dos leprosos. Outro diz: os meus vizinhos, eu comi da grande multidão do pão. O Lázaro, por exemplo, aqui, depois a multidão que comeu dos pães. De repente alguém dizia: olha, lá na minha casa, no meu vizinho, tem gente que comeram desse pão que Jesus multiplicou, e nós levamos 12 cestos para casa. Eles passaram 20 anos sem escrever nada do que está no Novo Testamento. Tudo que vocês têm escrito no Novo Testamento foi escrito aproximadamente 20 anos depois de ter acontecido. E a gente diz: mas e como eles lembravam? É que um contava para o outro o que aconteceu. E daí um falava e outro diz: mas espera, o outro contou um pouco diferente. E o outro, mas contou um pouco diferente. Aí Lucas se pôs para escrever, Marcos, Mateus e depois João ainda. Vocês entendem o que significa quando nós levamos adiante, quando distribuímos um folheto, quando distribuímos a palavra, quando mencionamos, alguém venha conosco para o culto para conhecer as grandes obras de Deus. É isso que eles fizeram, falando das maravilhas de Deus. Falavam da morte e da ressurreição de Jesus. Nós queremos ter a Santa Ceia hoje, e eu paro na hora, quando o Isaí faz assim, daí eu paro. Eu obedeço. As minhas mensagens sempre são que podem ser paradas em qualquer lugar, mas nós queremos também aprender do que eles falavam. Os primeiros, eles falaram da morte e da ressurreição de Jesus. Havia 500 pessoas que viram Jesus depois da ressurreição. Imagina se num culto lá pela Palestina, de repente apareceu alguém e disse: espera, eu fui um dos 500
Eu estive entre aquela gente que viu Jesus pessoalmente depois de sua ressurreição. A nossa história, irmãos, não foi escrita por um profeta que de repente teve uma iluminação, escreveu um livro que ninguém sabe ler, que tem que ter uma lente especial para ler. Vocês conhecem as doutrinas que estão por aqui? E essa lente especial então permite a leitura do original e o outro não pode ler nada. Não, o evangelho da verdade foi transmitido de boca em boca. O que esse viu, aquele diz, não, foi bem assim, ó. Eu fui Lázaro. O Lázaro que saiu da sepultura. De repente ele diz, eu sou Lázaro. Ele ficou muito tempo vivo ainda. E isso ele falava e contava e contava. E temos um capítulo inteiro de João capítulo 11 que fala sobre isso. Muito bem, vamos rapidinho para frente para concluir. A última mensagem de 2015, irmãos. É a última oportunidade. É a última oportunidade de nós cravarmos a história dos grandes feitos de Deus em nossa vida para este ano. E nós não queremos fazer por menos. Grandes coisas tem feito o Senhor em nossa casa. Quando eu vejo o conjunto aqui enfileirado, quando vi a noite do conjunto da apresentação musical, tudo funcionando, tudo coordenado, digitalmente, divinamente. Pastores, eu não tenho anseios, eu gosto de pregar. Natalice Mário, por que você vai pregar? Não te judia, deixa os outros, tem que chegar. Eu disse, Natália, eu também gostaria de pregar. Eu gosto de proclamar a palavra. Mas vocês sabem com que prazer eu estou sentado naquela última cadeira lá no canto, ou às vezes quando eu posso aqui, na felicidade de que a igreja está coordenada, ela está organizada, ela tem pé e cabeça, ela tem ordem e disciplina. Ela tem um lugar onde você chega e não precisa ter medo. O que vão falar lá na frente? Se alguém fala alguma coisa errada, depois ele não volta mais, e fim de papo, nós não brigamos com ele por causa disso. Mas nós simplesmente não convidamos mais. Vocês sabem, irmãos, o que significa ir num dia de chuva desses? De repente eu estava lá em casa, olhando pela internet, e eu vi os irmãos de Maripá aqui dentro. Já disse, bom, se eles de Maripá já estão no culto, eu também vou ter que vir. Irmãos, nós temos uma igreja que pode levar os filhos de geração em geração para a casa de Deus. E a diretoria cuida, os mais velhos cuidam, os pastores preservam. E nós temos podido, por mais um ano, pagar as contas, pôr em ordem todas as questões administrativas, e podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos falar de grandes coisas que Deus tem feito mais uma vez na igreja de Deus de Marechal Cândido Rondão, do oeste, Nova Santa Rosa e Maripá, que pertence a essa comunidade. E nós devemos agradecer os louváveis feitos que o Senhor tem feito de geração em geração. Eu quero só terminar com esta imagem. Nós devemos, a sua geração deve repetir o que Deus tem feito no passado, deve viver o que Deus tem feito no presente. Se você se converteu, viva o Evangelho. Não faça de conta. O fazer de conta depois não tem conta. A conta não fecha. Fale para os seus filhos. Diga, filho, senta aqui. De repente vem uma época um pouco rebelde sobre um filho, uma filha, uma adolescência. Ou sobre alguém que de repente está um pouco confuso. Diga para ele, vem cá, filho, senta aqui. Agora nós vamos conversar. Só 5 minutos e eu te deixo. Não dê longos sermões. Mas diga, filho, pai, mãe, vamos pôr em ordem uma vez as coisas. Aqui e agora. Você sabe o que Deus fez no passado? Você sabe o que Deus fez no seu avô? Você sabe o que seu avô não fez porque ele não conhecia?
Você sabe o que seu pai lhe diz agora, com essa Bíblia aqui no peito? Filho, filha, escutem. Eu lembro com muita saudade desses momentos com os filhos. Às vezes breves momentos, mas onde o pai ou a mãe precisa uma vez dizer: a estaca está aqui, o caminho vai por aqui, o pai vai por aqui, a mãe vai por aqui, e por aqui nós vamos. Filho, filha, conte para as suas próximas gerações, repita, viva, fale, e não seja covarde, mas falar com viver. Viver com falar, falar com repetir o que o Senhor tem feito de grandes coisas maravilhosas na nossa vida. De repente me veio a imagem do pai do Norberto. Eu penso que são imagens de história, que de repente ficam no neto, que pode só lembrar: opa, Obermann, a uma que faleceu jovem. Mas de repente, só uma lembrança, só contaremos à próxima geração o que o Senhor fez. Pedi ao pastor Edemar que viesse fazer o momento da intercessão para o final do culto, depois da mensagem, porque eu penso que esse é o momento quando nós podemos interceder uns pelos outros, e é tudo aquilo que neste ano não está de acordo com o que nós desejávamos e que esperávamos. Deus vai colocar sob a sua grande misericórdia, atendendo às nossas orações, fazendo a sua história no futuro, como tem feito no passado. Muito obrigado por me ouvir no estudo bíblico desta noite.